Resolução CONFEIA número 1008 de 2004. Dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades. Artigo 1º. Fixar os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração aos dispositivos das leis nº 5.194 e 4.950-A, ambas de 1966, e 6.496, de 1977, e aplicação de penalidades. Capítulo 1º. Da instauração e da instrução do processo. Seção 1ª. Dos procedimentos preliminares. Artigo 2º. Os procedimentos para instauração do processo têm início no CREA em cuja jurisdição for verificada a infração, por meio dos seguintes instrumentos. Inciso 1º. Denúncia apresentada por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Inciso 2º. Denúncia apresentada por entidade de classe ou por instituição de ensino. Inciso 3º. Relatório de fiscalização. E. Inciso 4º. Iniciativa do CREA, quando constatados, por qualquer meio à sua disposição, indícios de infração à legislação profissional. Parágrafo único. No caso dos indícios citados no inciso 4º, o CREA deve verificá-los por meio de fiscalização ao local de ocorrência da pressuposta infração. Artigo 3º. A denúncia deve ser protocolizada no CREA e instruída, no mínimo, com as seguintes informações. Inciso 1º. Identificação do denunciante, pessoa física ou jurídica, incluindo endereço residencial ou comercial completo e número do cadastro de pessoas físicas, CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, e. Inciso 2º. Provas circunstanciais ou elementos comprobatórios do fato denunciado. Artigo 4º. A denúncia anônima pode ser efetuada, verbalmente ou por escrito, e será recebida pelo CREA, desde que contenha descrição detalhada dos fatos, apresentação de elementos, quando for o caso, provas circunstanciais que configurem infração à legislação profissional. Parágrafo único. A denúncia anônima somente será admitida após a verificação dos fatos pelo CREA, por meio de fiscalização no local de ocorrência da pressuposta infração. Artigo 5º. O relatório de fiscalização deve conter, pelo menos, as seguintes informações. Inciso 1º. Data de emissão, nome completo, matrícula e assinatura do agente fiscal. Inciso 2º. Nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica fiscalizada, incluindo, se possível, CPF ou CNPJ. Inciso 3º. Identificação da obra, serviço ou empreendimento, com informação sobre o nome e endereço do executor, descrição detalhada da atividade desenvolvida e dados necessários para sua caracterização, tais como fase, natureza e quantificação. Inciso 4º. Nome completo, título profissional e número de registro no CREA do responsável técnico, quando for o caso. Inciso 5º. Identificação das anotações de responsabilidade técnica, artes relativas às atividades desenvolvidas, se houver. Inciso 6º. Informações acerca da participação efetiva do responsável técnico na execução da obra, serviço ou empreendimento, quando for o caso. Inciso 7º. Descrição minuciosa dos fatos que configurem infração à legislação profissional. E. Inciso 8º. Identificação do responsável pelas informações, incluindo nome completo e função exercida na obra, serviço ou empreendimento, se for o caso. Parágrafo único. O agente fiscal deve recorrer ao banco de dados do CREA para complementar as informações do relatório de fiscalização. Artigo 6º. Sempre que possível, à denúncia ou ao relatório de fiscalização devem ser anexados documentos que caracterizam a infração e a abrangência da atuação da pessoa física ou jurídica na obra, serviço ou empreendimento, a saber. Inciso 1º. Cópia do contrato social da pessoa jurídica e de suas alterações. Inciso 2º. Cópia do contrato de prestação do serviço. Inciso 3º. Cópia dos projetos, laudos e outros documentos relacionados à obra, ao serviço ou ao empreendimento fiscalizado. Inciso 4º. Fotografias da obra, serviço ou empreendimento. Inciso 5º. Laudo técnico pericial. Inciso 6º. Declaração do contratante ou de testemunhas, ou. Inciso 7º. Informação sobre a situação cadastral do responsável técnico, emitido pelo CREA. Artigo 7º. Compete à Gerência de Fiscalização do CREA
com base no relatório elaborado, caso seja constatada ocorrência de infração, determinar a notificação da pessoa física ou jurídica fiscalizada para prestar informações julgadas necessárias ou adotar providências para regularizar a situação. Parágrafo único. O notificado deve atender às exigências estabelecidas pelo CREA no prazo de 10 dias, contados da data do recebimento da notificação. Artigo 8º. A notificação deve apresentar, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1º. Menção à competência legal do CREA para fiscalizar o exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Confeia-CREA. Inciso 2º. Nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica fiscalizada, incluindo, se possível, CPF ou CNPJ. Inciso 3º. Identificação da infração, mediante descrição detalhada da irregularidade constatada, capitulação da infração e da penalidade, e valor da multa a que estará sujeito o notificado caso não regularize a situação. E, inciso 4º, indicação das providências a serem adotadas pelo notificado e concessão do prazo de 10 dias para regularizar a situação objeto da fiscalização. Parágrafo 1º. A regularização da situação no prazo estabelecido exime o notificado das cominações legais. Parágrafo 2º. Caso a pessoa física ou jurídica fiscalizada já tenha sido penalizada pelo CREA em processo administrativo punitivo relacionado à mesma infração, o agente fiscal deverá encaminhar o relatório elaborado à Gerência de Fiscalização para que seja determinada a lavratura imediata do auto de infração. Seção 2ª. Da lavratura do auto de infração. Artigo 9º. Esgotado o prazo concedido ao notificado sem que a situação tenha sido regularizada, compete à Gerência de Fiscalização do CREA determinar a lavratura do auto de infração, indicando a capitulação da infração e da penalidade. Parágrafo 1º. Caso os fatos envolvam a participação irregular de mais de uma pessoa, deverá ser lavrado um auto de infração específico para cada uma delas. Parágrafo 2º. Em caso de dúvida na análise da situação apresentada, o relatório de fiscalização deverá ser submetido à Câmara Especializada relacionada à atividade desenvolvida que determinará, se cabível, a lavratura do auto de infração e a capitulação da infração e da penalidade. Artigo 10. O auto de infração é o ato processual que instaura o processo administrativo, expondo os fatos ilícitos atribuídos ao autuado e indicando a legislação infringida, lavrado por agente fiscal, funcionário do CREA, designado para esse fim. Parágrafo único. Da penalidade estabelecida no auto de infração, o autuado pode apresentar defesa à Câmara Especializada, que terá efeito suspensivo, no prazo de 10 dias, contados da data do recebimento do auto de infração. Artigo 11. O auto de infração, grafado de forma legível, sem emendas ou rasuras, deve apresentar, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1º. Menção à competência legal do CREA para fiscalizar o exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Confeia-CREA. Inciso 2º. Data da lavratura, nome completo, matrícula e assinatura do agente fiscal. Inciso 3º. Nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica autuada, incluindo, obrigatoriamente, CPF ou CNPJ. Inciso 4º. Identificação da obra, serviço ou empreendimento, com informação sobre a sua localização, nome e endereço do contratante, indicação da natureza da atividade e sua descrição detalhada. Inciso 5º. Identificação da infração, mediante descrição detalhada da irregularidade, capitulação da infração e da penalidade, e valor da multa a que estará sujeito o autuado. Inciso 6º. Data da verificação da ocorrência. Inciso 7º. Indicação de reincidência ou nova reincidência, se for o caso. E, inciso 8º, indicação do prazo de 10 dias para efetuar o pagamento da multa e regularizar a situação ou apresentar defesa à Câmara Especializada. Parágrafo 1º. A infração somente será capitulada, conforme o caso, nos dispositivos das leis números 4.950 e 5.194, ambas de 1966, e 6.496, de 1977, sendo vedada a capitulação com base em instrumentos normativos do CREA e do Confeia. Parágrafo 2º. Lavrado o auto de infração, a regularização da situação não exime o autuado das cominações legais. Parágrafo 3º. Não será permitida a lavratura de novo auto de infração referente à mesma obra, serviço ou empreendimento,
antes do trânsito em julgado da decisão relativa à infração. Artigo 12. Caso seja verificado, antes do julgamento pela Câmara Especializada, erro insanável na lavratura do auto de infração, a Gerência de Fiscalização poderá instruir o processo com os esclarecimentos que julgar cabíveis, visando ao seu arquivamento. Seção 3ª. Da instauração do processo. Artigo 13. O CREA deve instaurar um processo específico para cada auto de infração, indicando na capa o nome do autuado, a descrição e a capitulação da infração, o número do auto de infração e a data da autuação. Parágrafo único. A reincidência ou nova reincidência da conduta infratora objeto da autuação só poderá ser considerada se o processo for instruído com cópia da decisão transitada em julgado referente à autuação anterior. Artigo 14. Para efeito desta resolução, considera-se transitada em julgado a decisão irrecorrível que se torna imutável e indiscutível por não estar mais sujeita a recurso. Capítulo 2º. Do julgamento. Seção 1ª. Da defesa à Câmara Especializada. Artigo 15. Anexada ao processo, a defesa será encaminhada à Câmara Especializada relacionada à atividade desenvolvida, para apreciação e julgamento. Parágrafo 1º. Se o CREA não possuir Câmara Especializada relacionada à atividade desenvolvida, a atribuição de julgamento em primeira instância será exercida pelo plenário. Parágrafo 2º. Caso sejam julgadas relevantes para a elucidação dos fatos, novas diligências deverão ser requeridas durante a apreciação do processo. Artigo 16. Na Câmara Especializada, o processo será distribuído para conselheiro, que deve relatar o assunto de forma objetiva e legalmente fundamentada. Artigo 17. Após o relato do assunto, a Câmara Especializada deve decidir explicitando as razões da manutenção da autuação, as disposições legais infringidas e a penalidade correspondente ou as razões do arquivamento do processo, se for o caso. Artigo 18. O autuado será notificado da decisão da Câmara Especializada por meio de correspondência, acompanhada de cópia de inteiro teor da decisão proferida. Parágrafo 1º. Da decisão proferida pela Câmara Especializada, o autuado pode interpor recurso, que terá efeito suspensivo, ao plenário do CREA no prazo de 60 dias, contados da data do recebimento da notificação. Parágrafo 2º. A falta de manifestação do autuado no prazo estabelecido no parágrafo anterior não obstruirá o prosseguimento do processo. Artigo 19. O processo relativo à infração cometida por profissional no exercício de emprego, função ou cargo eletivo no CREA, no CONFEA ou na mútua será remetido para exame do plenário do CREA qualquer que seja a decisão da Câmara Especializada, independentemente de recurso interposto, em até 30 dias após esgotado o prazo para interposição de recurso. Seção 2ª. Da revelia. Artigo 20. A Câmara Especializada competente julgará a revelia ou autuado que não apresentar defesa, garantindo-lhe o direito de ampla defesa nas fases subsequentes. Parágrafo único. O autuado será notificado a cumprir os prazos dos atos processuais subsequentes. Seção 3ª. Do recurso ao plenário do CREA. Artigo 21. O recurso interposto à decisão da Câmara Especializada será encaminhado ao plenário do CREA para apreciação e julgamento. Parágrafo único. Caso sejam julgadas relevantes para a elucidação dos fatos, novas diligências deverão ser requeridas durante a apreciação do processo. Artigo 22. No plenário do CREA, o processo será distribuído para conselheiro, que deve relatar o assunto de forma objetiva e legalmente fundamentada. Artigo 23. Após o relato, o plenário do CREA deve decidir explicitando as razões da manutenção da autuação, as disposições legais infringidas e a penalidade correspondente ou as razões do arquivamento do processo, se for o caso. Artigo 24. O autuado será notificado da decisão do plenário do CREA por meio de correspondência, acompanhada de cópia de inteiro teor da decisão proferida. Parágrafo único. Da decisão proferida pelo plenário do CREA, o autuado pode interpor recurso, que terá efeito suspensivo, ao plenário do CONFEA no prazo de 60 dias, contados da data do recebimento da notificação. Artigo 25. O CREA deverá encaminhar o recurso ao CONFEA acompanhado do respectivo processo, no prazo máximo de 90 dias contados da data da protocolização do recurso. Seção 4ª. Do recurso ao plenário do CONFEA. Artigo 26.
O recurso interposto à decisão do plenário do CREA será encaminhado ao plenário do CONFEIA para apreciação e julgamento. Artigo 27. Recebido o recurso, o processo será submetido à análise do departamento competente, em seguida, à apreciação da comissão responsável. Artigo 28. Na comissão, o processo será distribuído para conselheiro, que deve relatar o assunto de forma objetiva e legalmente fundamentada. Artigo 29. Após o relato, a comissão emitirá deliberação que será encaminhada ao plenário do CONFEIA. Artigo 30. O plenário do CONFEIA deve decidir explicitando as razões da manutenção da autuação, as disposições legais infringidas e a penalidade correspondente ou as razões do arquivamento do processo, se for o caso. Artigo 31. Julgado o recurso pelo CONFEIA, os autos serão encaminhados ao CREA para execução da decisão. Parágrafo único. O CREA poderá solicitar revisão da decisão proferida pelo plenário do CONFEIA, se for detectado erro de natureza técnica ou administrativa, no prazo máximo de 60 dias, contados da data do recebimento do processo. Artigo 32. O autuado será notificado pelo CREA da decisão do plenário do CONFEIA por meio de correspondência, acompanhada de cópia de inteiro teor da decisão proferida. Seção 5ª. Do pedido de reconsideração. Artigo 33. Da decisão proferida pelo plenário do CONFEIA, cabe um único pedido de reconsideração, que não terá efeito suspensivo, efetuado pelo autuado no prazo máximo de 60 dias contados da data do recebimento da notificação. Parágrafo 1º. A reconsideração pode ser pedida pelo autuado penalizado, por procurador habilitado ou, ainda, no caso de morte, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 2º. O pedido de reconsideração será admitido quando forem apresentadas provas documentais comprobatórias de novos fatos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da penalidade aplicada. Artigo 34. O CREA deverá encaminhar o pedido de reconsideração ao CONFEIA, acompanhado do respectivo processo, no prazo máximo de 90 dias contados da data da protocolização do pedido de reconsideração. Artigo 35. Julgado procedente o pedido de reconsideração, o plenário do CONFEIA poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da pena. Capítulo 3º. Da execução da decisão. Artigo 36. Compete ao CREA da jurisdição da pessoa física ou jurídica penalizada, onde se iniciou o processo, a execução das decisões proferidas nos processos de infração às leis números 4.950 e 5.194, ambas de 1966, e 6.496, de 1977. Parágrafo único. Não havendo recurso à instância superior, devido ao esgotamento do prazo para sua apresentação ou quando esgotadas as instâncias recursais, a execução da decisão ocorrerá imediatamente, inclusive na hipótese de apresentação de pedido de reconsideração. Artigo 37. Para a execução da decisão, o CREA deve notificar o autuado para regularizar a situação que ensejou a autuação, informando-o sobre a penalidade estabelecida. Parágrafo único. Nos casos em que seja possível regularizar a situação, o CREA deve indicar as providências a serem adotadas de acordo com a legislação vigente. Capítulo 4. Da reincidência e da nova reincidência. Artigo 38. Transitada em julgado a decisão, dar-se-á a reincidência se o autuado praticar nova infração capitulada no mesmo dispositivo legal pela qual tenha sido anteriormente declarado culpado. Artigo 39. Transitada em julgado a decisão relativa à infração por reincidência, considera-se nova reincidência a prática de nova infração capitulada no mesmo dispositivo legal. Capítulo 5. Das penalidades. Artigo 40. Nenhuma penalidade será aplicada ou mantida sem que tenha sido assegurado ao autuado pleno direito de defesa. Artigo 41. Quando a infração apurada constituir violação da Lei de Contravenções Penais, o CREA comunicará o fato à autoridade competente. Parágrafo único. A comunicação do fato à autoridade competente ocorrerá após o trânsito em julgado da respectiva decisão. Seção 1ª. Das multas. Artigo 42. As multas são penalidades previstas no artigo 73 da Lei nº 5.194,
de 1966, aplicadas pelo CREA com base nas faixas de valores estabelecidos em resolução específica. Artigo 43. As multas serão aplicadas proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da finalidade do interesse público a que se destina, observados os seguintes critérios. Inciso 1º. Os antecedentes do autuado quanto à condição de primariedade, reincidência ou nova reincidência de autuação. Inciso 2º. A situação econômica do autuado. Inciso 3º. A gravidade da falta. Inciso 4º. As consequências da infração, tendo em vista o dano ou o prejuízo decorrente. E, inciso 5º. Regularização da falta cometida. Parágrafo 1º. A multa será aplicada em dobro no caso de reincidência. Parágrafo 2º. A multa aplicada no caso de nova reincidência será igual à aplicada para reincidência, sem prejuízo do que dispõe o artigo 74 da Lei nº 5.194, de 1966. Parágrafo 3º. É facultada a redução de multas pelas instâncias julgadoras do CREA e do CONFEA nos casos previstos neste artigo, respeitadas as faixas de valores estabelecidas em resolução específica. Artigo 44. A multa não paga, após a decisão transitada em julgado, será inscrita na dívida ativa e cobrável judicialmente. Seção 2ª. Da suspensão do registro. Artigo 45. A suspensão temporária ou a ampliação do período de suspensão do registro são penalidades previstas no artigo 74 da Lei nº 5.194, de 1966, que podem ser aplicadas pelo CREA ao profissional que incorrer em nova reincidência das seguintes infrações, respectivamente. Inciso 1º. Emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras, serviços ou empreendimentos sem sua real participação, ou, inciso 2º, continuar em atividade após suspenso do exercício profissional. Capítulo 6º. Da nulidade dos atos processuais. Artigo 46. Os atos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os atos que, realizados de outro modo, alcançarem a finalidade sem prejuízo para o autuado. Parágrafo único. Não havendo prejuízo para o autuado, todos os atos processuais devem ser aproveitados. Artigo 47. A nulidade dos atos processuais ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 1º. Impedimento ou suspeição reconhecida de membro da Câmara Especializada, do plenário do CREA ou do plenário do CONFEA, quando da instrução ou do julgamento do processo. Inciso 2º. Ilegitimidade de parte. Inciso 3º. Falhas na identificação do autuado, da obra, do serviço ou do empreendimento observadas no auto de infração. Inciso 4º. Falhas na descrição dos fatos observados no auto de infração, que devido à insuficiência de dados, impossibilita a delimitação do objeto da controvérsia e a plenitude da defesa. Inciso 5º. Falta de correspondência entre o dispositivo legal infringido e os fatos descritos no auto de infração. Inciso 6º. Falta de fundamentação das decisões da Câmara Especializada, do plenário do CREA e do plenário do CONFEA que apliquem penalidades às pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 7º. Falta de cumprimento de demais formalidades previstas em lei, ou, inciso 8º, ausência de notificação do autuado. Artigo 48. As nulidades poderão ser arguidas a requerimento do autuado ou de ofício em qualquer fase do processo, antes da decisão transitada em julgado. Artigo 49. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a nulidade dos atos que dele, diretamente, dependam ou sejam consequência. Artigo 50. As nulidades considerar-se-ão sanadas. Inciso 1º. Se não houver solicitação do autuado arguindo a nulidade do ato processual, ou, inciso 2º, se, praticado por outra forma, o ato processual tiver atingido seu fim. Artigo 51. Os atos processuais, cuja nulidade não tiver sido sanada na forma do artigo anterior, retornarão às instâncias competentes para repetição ou retificação. Parágrafo único. A repetição ou retificação dos atos nulos será efetuada em qualquer fase do processo. Capítulo 7º. Da extinção do processo. Artigo 52. A extinção do processo ocorrerá. Inciso 1º.
quando a Câmara Especializada concluir pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Inciso 2º. Quando o órgão julgador declarar a prescrição do ilícito que originou o processo. Inciso 3º. Quando o órgão julgador concluir por exaurida a finalidade do processo ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente, ou. Inciso 4º. Quando o órgão julgador proferir decisão definitiva, caracterizando o trânsito em julgado. Capítulo 8º. Da comunicação dos atos processuais. Artigo 53. As notificações e o auto de infração devem ser entregues pessoalmente ou enviados por via postal com aviso de recebimento, AR ou por outro meio legal admitido que assegure a certeza da ciência do autuado. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o comprovante de entrega deverá ser anexado ao processo. Parágrafo 2º. Caso o autuado recuse ou obstrua o recebimento da notificação ou do auto de infração, o fato deverá ser registrado no processo. Artigo 54. Em qualquer fase do processo, não sendo encontrado o autuado ou seu representante legal, ou no caso de recusa do recebimento de notificação ou do auto de infração, o extrato destes atos processuais será divulgado em publicação do CREA, ou em jornal de circulação na jurisdição, ou no Diário Oficial do Estado ou em outro meio que amplie as possibilidades de conhecimento por parte do autuado, em linguagem que não fira os preceitos constitucionais de inviolabilidade da sua intimidade, da honra, da vida privada e da imagem. Capítulo 9. Dos prazos. Artigo 55. Os prazos começam a correr a partir da data do comprovante de entrega do auto de infração ou da notificação ou, encontrando-se o autuado em lugar incerto, da data da publicação da notificação, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Parágrafo 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente no CREA ou este for encerrado antes do horário normal. Parágrafo 2º. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Capítulo 10. Da prescrição. Artigo 56. Prescreve em 5 anos a ação punitiva do Sistema Confeia-CREA no exercício do poder de polícia, em processos administrativos que objetivem apurar infração à legislação em vigor, contados da data de prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Parágrafo 1º. Enquadram-se neste artigo os processos administrativos instaurados em desfavor de pessoas físicas, leigos e profissionais do Sistema Confeia-CREA, e de pessoas jurídicas, excluindo os processos ético-disciplinares. Artigo 57. Interrompe-se a prescrição nos processos administrativos caracterizados no artigo 56. Inciso 1º. Pela notificação do autuado. Inciso 2º. Por qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato. E. Inciso 3º. Pela decisão recorrível. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste artigo, teremos o reinício do prazo prescricional de 5 anos. Artigo 58. Incide a prescrição no processo administrativo que objetive apurar infração à legislação em vigor paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Capítulo 11. Das disposições gerais. Artigo 59. A instauração, a instrução e o julgamento do processo de infração obedecerão, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, formalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Artigo 60. Todos os atos e termos processuais serão feitos por escrito, utilizando-se o vernáculo, indicando a data e o local de sua realização e a assinatura do responsável. Artigo 61. A prescrição dos atos processuais será declarada de acordo com a legislação específica em vigor. Artigo 62. Não pode ser objeto de delegação de competência a decisão relativa ao julgamento de processos de infração, inclusive nos casos de revelia. Artigo 63. Os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração ao Código de Ética Profissional são regulamentados em resolução específica. Artigo 64.
Nos casos omissos aplicar-se-ão, supletivamente ao presente regulamento, a legislação profissional vigente, as normas do direito administrativo, do processo civil brasileiro e os princípios gerais do direito.